Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Aqui quem fala com vocês é Jonathan. Na videoaula de hoje, vou estar mostrando para vocês funções de agregação no SQL Server. Funções de agregação, elas são essenciais quando a gente precisa fazer cálculos em dados no SQL Server. Por exemplo, como soma, média, valores máximos, valores mínimos. Vou estar falando para vocês aí um pouco da teoria de cada uma dessas funções e está também mostrando na prática para vocês como que é o funcionamento de cada uma delas. Beleza? Então, bora lá então para a gente ver na prática o funcionamento dessas funções. Hoje, então, vão ser 5 funções de agregação no SQL Server. A primeira que a gente vai estar iniciando é a função sum. Ela retorna a soma dos valores. Então, a gente quer fazer a somatória de valores de uma coluna numérica. A gente vai utilizar, então, o sum. Lembrando que é coluna do tipo numérica. Então, colunas do tipo numérica, decimal, inteiras, ok? Se tiver ali alguma função que envolva caractere de string, vai dar erro no momento de utilizar a função, beleza? Eu vou estar utilizando aqui um banco de dados específico, onde eu possuo uma tabela aqui, que possui vários valores numéricos que a gente pode estar utilizando na apresentação dessas funções. Então, a minha tabela é de vendas. Select all from vendas. Que vocês podem ver que a gente tem bastante resultados. São um total de 250 resultados aqui. Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou estar fazendo o filtro, ok, nessa tabela aqui, para retornar menos dados para a gente, então para a gente estar utilizando essas funções. Aqui a gente tem uma coluna de data de venda, que é um valor de data, ok? Então eu vou fazer um filtro aqui somente para retornar menos valores, que o total de valor que eu tenho aqui são 250. Talvez pode ficar um pouco complexo no momento de mostrar para vocês o resultado. Where data venda between, colocar aqui 01, 01, 2025, end 01, 01, 2025. Então aqui, ó, está retornando para mim as vendas somente no dia 1, ok? Então, se eu quiser aqui, por exemplo, fazer a somatória de todas as vendas que ocorreram nessa data, como que eu poderia estar utilizando aqui? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui, então, o sum, pegando o preço, certo? Como eu tenho aqui também a quantidade, tá vendo? Ó? Então, o valor total seria de cada um desses registros aqui, a quantidade versus o preço. E depois eu faço a somatória de tudo. Então, dentro da própria função sum, eu vou fazer um cálculo. Eu vou fazer a multiplicação do preço de cada produto com a quantidade de cada um deles também. Quantidade. Então, o que vai acontecer? O SQL, para cada linha aqui, ele vai fazer o cálculo da quantidade versus o preço. E depois ele vai pegar esse resultado, utilizar a função sum para retornar aqui para a gente todos os valores somados, tá bom? E aqui, vou fazer aqui, ó, total venda. E aqui eu poderia, por exemplo, colocar a data venda. Vamos testar aqui, F5. Opa, o que acontece? Nesse caso aqui, sempre quando a gente utiliza uma função de agregação, o que acontece? A gente precisa de fazer um agrupamento das colunas que a gente vai apresentar aqui juntamente com o somo que a gente está fazendo. Nesse caso, como eu estou utilizando a data venda para também a apresentação aqui no meu select, eu preciso de fazer o agrupamento por essa coluna. Group by data venda. Vamos estar executando. Então, olha o que aconteceu. Ó. Aqui, igual eu falei para vocês, primeiramente o SQL fez preço vezes a quantidade e depois a somatória. Então, nessa data aqui, eu tive esse total de venda. Se eu tiro o meu where aqui agora, olha para vocês verem o que vai acontecer. Como eu tenho agrupamento por data, ele vai apresentar para mim a somatória, o total de vendas de todas as datas que eu tenho em minha tabela. Então, aqui, ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e assim por diante. Aqui é a somatória total. Então, dessa forma, eu faço a utilização da função sum. Como eu tenho também aqui a coluna por produto, olha para você ver o que a gente pode fazer também. Então, eu posso estar fazendo o agrupamento por produto. Tá vendo aqui, ó? São vários produtos iguais em dias diferentes.
from vendas. Primeiramente, vou mostrar para vocês aqui. Fazendo select na tabela, eu tenho vários produtos aqui, ó, repetidos. Tem o Samsung aqui embaixo, Samsung aqui também, em dias diferentes. Então, eu também posso fazer o agrupamento por produto. Aqui, ó. Então, aqui agora o agrupamento está sendo feito por produto, tá vendo? Ó? Poderia também fazer produto e data de venda. Então, agora o resultado para mim vai ser diferente. Eu vou estar agrupando por produto e por data de venda e somando a quantidade de venda de cada uma. Tá? Então, vamos ver aqui como que vai ser o resultado agora fazendo o agrupamento por produto e por data de venda. Select. Então, aqui, por exemplo, ó, temos aqui o total de venda, o produto e a data de venda. Certo? Então, por exemplo, no dia 1, foram essas vendas aqui que ocorreu. Se, por exemplo, se no dia 1 eu tivesse mais de uma linha de registros do produto Alcatel, por exemplo, ia fazer a somatória dele, certo? E retornar neste valor aqui. Se, por exemplo, no dia 1 eu tivesse somente uma linha de venda do produto Blue, não ia ocorrer uma somatória, certo? Somente ia retornar o valor que eu tenho lá na minha coluna. Nesse caso, a multiplicação entre o preço e a quantidade de venda. Então, iniciando com a função sum, ela é responsável por retornar a soma dos valores de uma coluna numérica. Então, todas essas funções aqui, elas estão relacionadas com colunas do tipo numérico, certo? A AVG ela vai retornar para a gente a média dos valores de uma coluna. Então, aqui agora, a gente vai fazer o select da média da quantidade de venda de cada produto. Como é que eu tenho vários produtos repetidos em dias diferentes, eu vou estar fazendo essa média para a gente ver a quantidade média de produto que foi vendido em todo o período que a gente tem aqui disposto em nossa tabela. Então, aqui vai ser o seguinte, que eu vou fazer AVG, aqui, ó, total, quantidade, produto. Então, aqui eu vou retornar o nome do produto. E o meu group by agora vai ser por produto, certo? Então, aqui, vamos supor, ó, no dia 1 do 1, eu tive Alcatel, certo? Vou verificar aqui se eu tenho outra linha. Aqui, ó. Então, no dia 4 do 1, eu também tive o Alcatel. Então, qual que é a função ali da média, certo? Ele vai pegar a somatória de todos os valores e fazer a divisão pela quantidade de registros que aqueles valores de cada produto existirem em nossa tabela, certo? Então aqui vamos ver qual que vai ser o nosso resultado. Então a média de quantidade de produto, de venda de produtos e inserção 10, Alcatel 13, Alvil 14, Amoi 17 e assim por diante. Tá bom? Então a gente pode utilizar a função AVG, que ela vai retornar para a gente o cálculo da média de valores de uma coluna. Agora a gente tem uma outra função que é a função count. Ela vai retornar para a gente a quantidade de registros existente em uma tabela. Tá bom? Então aqui, por exemplo, eu quero saber em todo o período qual que foi a quantidade de vendas que ocorreu, por exemplo, do produto Apple, ok? Nesse caso aqui, eu vou fazer o select, que se eu quiser saber a quantidade de vezes que o produto Apple aparece em nossa tabela de vendas, tá bom? Então aqui eu vou fazer count. Aqui eu posso fazer count asterístico, eu posso fazer count o nome de uma coluna, especificamente, tá bom? Então aqui até no caso de, dando exemplo para vocês, no dia a dia aí do meu trabalho, o que eu faço? O resultado do count ele vai ser ali um valor numérico, não importa o que eu passar para ele como parâmetro, ok? Ele vai levar aqui, ó, somente um argumento. Então eu posso passar qualquer coisa aqui que vai me servir como um dado para ser utilizado no cálculo do count. Então aqui, por exemplo, eu vou passar aqui, ó, count 1. Por quê? O dado 1, ele é um dado leve para o SQL Server. Se eu passar aqui, ó, asterístico, quer dizer o quê? Ele vai verificar a quantidade de todas as colunas que eu tenho na minha tabela.
Vamos supor que eu quero fazer um count de uma tabela que possui ali 300 colunas. Eu vou estar passando 300 colunas, bem dizer assim, como parâmetro para a função count. Então, o que acontece? É uma utilização de recurso de maneira desnecessária, porque o SQL Server não precisa especificadamente do conteúdo daquelas colunas para retornar o resultado na função count. Então, aqui eu posso passar um dado, vamos dizer assim, que, ao meu ver, é um dado leve, que vai evitar gasto de recurso excessivo. Tá bom? É claro que, vamos dizer assim, essa maneira de trabalhar foram algumas boas práticas que eu vim aprendendo nesse tempo que eu tenho de desenvolvimento voltado no lado do SQL Server, tá bom? Isso não é uma regra, é somente a maneira que eu costumo estar trabalhando. Então aqui, ó, vou passar count 1, e aqui agora eu quero saber quantos produtos que eu tenho registrado na tabela de venda. Quantas vezes o produto ocorreu a ocorrência daquele produto em linhas da minha tabela. Group by produto. Então aqui eu poderia pegar, por exemplo, fazer um filtro aqui, ó, de somente o produto Apple, where produto é igual a Apple. Nesse caso aqui, ele vai mostrar para mim somente do Apple em si. Então, foram 5 vezes que o produto Apple apareceu na minha tabela, ok? Vamos fazer aqui a conferência. Order by produto. Se eu pegar aqui o produto Apple, 1, 2, 3, 4, 5 ocorrências, tá vendo? Então, foram 5 vezes que o produto Apple apareceu em minha tabela. Aqui eu também poderia fazer sem ou where. Então aqui ele vai fazer a quantidade total de todos os produtos que existem na minha tabela, tá bom? Então essa vai ser a utilidade da função count. Se eu passasse aqui o asterisco, ó, igual eu falei para vocês, não faz diferença alguma, tá vendo? Ó, o resultado também vai ser o mesmo. Porque o que vai acontecer? Na utilidade da função count, a quantidade de vezes que o valor que eu passar de parâmetro aqui retornar é a quantidade de vezes que vai ser apresentado para mim como resultado da função. Eu poderia aqui passar coluna especificadamente da minha tabela de vendas, que é a produto. O resultado vai ser o mesmo, tá bom? Só que, vamos dizer assim, em caso no meu dia a dia de trabalho, até mesmo para evitar gasto de recurso desnecessário no SQL Server, eu costumo passar aqui o número 1, que ele é super, vamos dizer assim, é um dado leve, tá bom? Para ser utilizado dentro da função count. Então aqui agora foi apresentada para vocês a função count. Aqui eu tenho então a função max, que ela vai retornar o valor maior. Então, se precisarmos saber o maior valor existente de uma coluna, a gente utiliza o max. Como a gente tem um max para o maior, a gente tem um min para o menor, que é o inverso da função max. Então, um min aqui e vai retornar o menor valor para a gente em uma referência de uma determinada coluna, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, vou fazer aqui o seguinte. Vamos saber aqui qual que é o maior valor do produto Apple no caso do preço, tá bom? Então, como eu tenho aqui várias referências de produtos em dias diferentes, eu quero saber aqui qual que foi o dia onde eu tive o maior preço do meu produto da Apple. Então, aqui eu vou fazer aqui, ó, max preço do produto. Ok, vamos ver aqui o que vai retornar para a gente. Então, aqui, ó, o maior produto que eu tive da Apple foi este valor aqui, ó, 3.164,84. Então, como a gente tem o max, a gente também tem um mínimo. Qual que é o valor mínimo que eu tenho de preço do produto Apple? 1.215, certo? Então, vou até fazer aqui o seguinte, ó. Vou até fazer aqui o min, o max, preço. Vamos testar se está correto aqui, certo? O resultado, ok. Aqui vai ser valor mínimo. E aqui vai ser valor máximo. E agora eu vou fazer um select específico lá do produto Apple, só para a gente ver se realmente
os valores máximos e mínimos encontrados nas funções aqui realmente são corretos. Vamos testar? Então aqui, ó, valor mínimo. Vou fazer aqui um order by preço. Então aqui eu ordenei 5 resultados. O valor mínimo, 1.215,04. Aqui para a gente retornou 1.215,04. O valor máximo, 3.164,84. 3.164,84. Então, essas foram as demonstrações das funções max e a função min de agregação, trabalhando com valores numéricos aqui no SQL Server, tá bom? Então, como eu falei para vocês, no momento de a gente fazer trabalhos sobre cálculos relacionados a campos numéricos no SQL Server, é muito interessante a gente saber utilizar essas funções de agregação. Aqui foram exemplos básicos, somente para vocês verem na prática como é o funcionamento, porém no dia a dia a gente pode ter inúmeras utilidades para essas funções, beleza? Então, pessoal, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever para não perder os outros conteúdos que a gente tem aqui disponível. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, tem algum comentário, tem alguma sugestão, certo? Tem alguma dúvida também? Deixe aqui o seu comentário, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula de hoje. Vejo vocês aí em uma próxima videoaula. Até breve.